11h38, na linha com a gente aí o professor Luiz Flávio Sapori. Muito obrigado aí pela atenção do professor Luiz Flávio, cheio dos compromissos, né? Mas abriu a sessão aqui pra gente, porque, gente, foi lançada a campanha que estará combatendo o tráfico também, mas combatendo o crack, né? O uso de crack em todo o estado de Minas Gerais. Essa campanha é do Instituto Minas pela Paz, que tem o apoio do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, também do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, o CONEAD, aqui de Minas, e lançaram essa campanha essa semana, gente, e vale a pena você conferir e saber um pouco mais sobre o que é essa campanha. E para isso eu convido então o senhor professor Luiz Flávio Sapori, e também ele que é secretário executivo do Instituto Minas pela Paz, a conversar um pouco mais com a gente e falar um pouco mais dessa campanha para os nossos ouvintes. Professor, primeiramente, muito obrigado pela sua entrevista aqui, pela sua atenção conosco. Um bom dia. Bom dia, um abraço a todos os ouvintes. Professor, como que vai funcionar esta campanha? A campanha Crack Destrói é uma campanha que envolve o Instituto Minas pela Paz, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Então nós temos um grupo de instituições preocupadas com o consumo abusivo do crack e, de alguma maneira, elaboramos um conjunto de peças publicitárias para televisão, rádio, jornais, revistas, as traseiras de ônibus, de táxi. Ou seja, nós vamos usar vários tipos de mídia, as mídias sociais, né, como Facebook, Twitter, para disseminar informações para a população jovem, população adulta, no sentido de entender melhor o que é o crack, como funciona no organismo e de que maneira o crack tem uma capacidade destrutiva muito grande, criando um alto grau de dependência química. Então é uma campanha que quer, de alguma maneira, prevenir o consumo, ou seja, diminuir o número de novos usuários, informando melhor a população sobre essa droga. Muito bem, professor. Agora, por que uma campanha contra o crack agora? Porque nós entendemos que o crack é das drogas que estão hoje em circulação no Brasil, em Minas Gerais em especial, a mais destrutiva de todas elas. Nós entendemos que não adianta você fazer uma campanha mais ampla e universal contra o consumo de drogas, porque as drogas elas têm diversidades de impactos, de efeitos farmacológicos, né, na capacidade de provocar ou não dependência química. As drogas não são iguais. Não adianta a gente fazer uma campanha ampla se a gente não entende essa diversidade. E sob esse ponto de vista, entendemos que o crack é a das drogas ilícitas hoje no Brasil, a que tem mais provocado rupturas sociais, problemas de saúde pública, problemas, né, de conflitos familiares e com graves também implicações da segurança pública. É uma droga cujo tráfico, cujo comércio dela está muito relacionado à violência urbana, aos homicídios, etc. Entendemos então que nós estamos lidando com um fator de risco muito sério hoje na sociedade brasileira, que é o crack. Por isso a campanha é muito direcionada a ela. Muito bem, professor. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, a sociedade, o senhor tem dados a respeito disso, se ela tem consciência dos malefícios dessa droga, como o senhor começou a falar aí? Ainda há muita desinformação sobre o crack, sobre as drogas de maneira geral, mas o crack especial. Há uma relativa demonização do crack, transformando uma droga do mal. Não é o caso nosso. Nós também não estamos querendo criar um mito maléfico em torno do crack, criando um medo e um sentimento de alarme na população. Não é esse o objetivo da campanha. Nós entendemos que as pessoas têm que estar bem informadas sobre de que maneira essa droga ela é poderosa do ponto de vista dos seus impactos, é uma droga atrativa, isso a gente não pode negar. Não adianta dizer que ela não vai provocar prazer no seu usuário, porque não é verdade. Né? Esse é um dos motivos, inclusive, que explica porque ela cresceu tanto no seu consumo nos últimos 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, se ela tem tantos atrativos do ponto de vista do prazer, da satisfação do seu usuário, ela, em curto espaço de tempo, também vai provocar muitas destruições. Mas nós temos que entender quais são os impactos, né? Há, por exemplo, muita ideia de que quem usa o crack a primeira vez vai se tornar dependente químico. Não é verdade, não é bem assim. Então nós temos que tratar o fenômeno de uma maneira séria, racional, né, bem sensata, e por isso que nós estamos investindo numa campanha com essas características. Agora, por que o senhor acha que o crack se tornou essa droga assim, tão desejada, digamos assim, por que ela está se alastrando tão rápido pela sociedade? Eu acho que são dois os motivos principais. Primeiro, o que eu já disse, é uma droga com uma atração muito grande do ponto de vista do seu efeito no usuário. O crack ele tem o mesmo efeito da cocaína em pó, só que é um efeito potencializado em pouco tempo. É uma sensação de prazer muito intensa, conforme os usuários costumam descrever. Isso é atrativo, então isso torna-se um produto que vai
é um público consumidor. E segundo, o preço relativamente baixo comparado à cocaína. O crack, em média, a pedra dela, de 1 grama, vai ser vendido entre 5 e 10 reais o grama. Menos da metade do preço do grama da cocaína em pó. É um pouco mais caro que o preço do papelote de maconha. Nesse sentido, o crack é um produto atrativo do ponto de vista, então, dos efeitos, do seu preço, mercadologicamente, se a gente pensar, é um produto absolutamente lucrativo. Nesse sentido, eu posso entender por que ela se tornou uma droga tão disseminada Brasil afora. Muito bem. Agora, e a respeito do Oxy? O senhor tem a dizer a respeito do Oxy, que é a nova droga também, que é muito barata, professor? O Oxy é uma droga que está surgindo, mas é um crack de baixa qualidade. Não é propriamente uma droga diferenciada do crack. Alguns produtos químicos, como álcool de combustão, são adicionados à pasta base para produzir o Oxy, que é fumado também da mesma maneira que o crack. Então eu não diria que isso é propriamente uma nova droga. Eu prefiro qualificá-la como um crack de pior qualidade. Eu não acredito que o Oxy vai se tornar uma droga tão disseminada, porque ele é muito mais destrutivo do ponto de vista orgânico. Ele tende efetivamente a matar o seu usuário em pouco tempo, que não é o caso do crack. O crack não é propriamente uma droga que vai matar o seu usuário ao longo do tempo. As pesquisas indicam exatamente o contrário. O Oxy não. O Oxy afeta muito diretamente o organismo, dados os produtos químicos que são utilizados na sua produção. E eu tendo a achar que não é mercadologicamente interessante aos traficantes usar uma droga que vai consumir os seus usuários. Né? Eu tendo a achar que o Oxy vai se manter como uma droga residual, né, nesse mercado. Muito bem, para encerrar aqui, professor, gostaria que o senhor falasse quais serão os próximos passos aí da campanha, essa nova campanha que a gente está divulgando aqui hoje. Pois bem, a campanha Crack Destrói, nesses primeiros meses, né, nós estamos estimando 3 meses de intensa campanha midiática, né, a população vai continuar vendo na televisão, no rádio, nos jornais, ela vai começar a ver nas ruas, nos outdoors, né, essa campanha de maneira mais intensa. Então isso deve durar em torno de 3 meses e a nossa intenção é chegar ao sistema de ensino público e privado, né, produzindo cartilhas, material que possa ser discutido em salas de aula. Achamos que não há como evitar uma boa prevenção ao consumo de drogas se a gente não chegar ao sistema de ensino. Essa certamente será a segunda fase dessa campanha. Aliás, essa é a principal fase, acredito, porque há de se estar educando desde criança, né? Desde jovem os meninos, né, professor? Exatamente. Não adianta nada você fazer campanha midiática se você não tiver uma discussão mais profunda sobre o tema em sala de aula, né, com jovens, crianças e mesmo adultos, né? Porque o crack é uma droga que atinge as várias faixas etárias. Então, o sistema de ensino vai ter que ser atingido e nós vamos certamente fazer isso até o final do ano. Tá certo. Muito obrigado, professor Luiz Flávio Sapori, também secretário executivo do Instituto Minas pela Paz. A gente espera que a campanha tenha resultados muito efetivos e que possa disseminar cada vez mais entre os jovens, adultos, enfim, entre as crianças. Muito obrigado, viu, professor? Obrigado e contamos com o apoio decisivo da Rádio América, né, na disseminação dessa campanha. Um abraço a todos. Muito obrigado, então, professor, pela entrevista, excelente entrevista. Vamos lá, gente, vamos lutar contra o crack, sim, porque tem destruído muitas famílias e muitos lares.